Eu achei legal até trazer você com a sua história do intercâmbio, porque muita gente me fala, Cíntia, o intercâmbio ele vai me deixar fluente? Será que o intercâmbio de um mês resolve? Quando você foi fazer o intercâmbio, você se sentiu pronta para fazer o intercâmbio? Você sentiu que já tinha aprendido bastante? Ou estava com medo? Você queria fazer o intercâmbio para aprender? Eu fui com medo. Eu sabia que ia ser perrengue, mas não tanto quanto foi. Imaginei que fosse, mas não tanto. Mas não tanto, tá. Então, quando você fez o intercâmbio, você tinha o quê? 17, 18? Foi, 17 anos. 17 anos. E como que foi esse intercâmbio? Eu fui com a escola de inglês, mas fui com uma galera, acho que umas 13 pessoas, assim, mas mais a professora. Foi uma galera. Foi passar quanto tempo? Um mês. Londres, né? Foi Londres. Uhum. E aí, como que foi? Você chegou lá, quais eram suas expectativas? Como foi no dia a dia? O que você fazia no dia a dia do intercâmbio? Então, eu estudava de manhã até meio-dia, e do meio-dia até a noite eu podia conhecer a cidade, né, o país, mais com a professora e o grupo, porque como eu era menor de idade, eu não podia ficar sozinha. Mas, assim, eu fiquei em casa de família, a minha família era jamaicana, mais difícil ainda de entender o inglês. Nas primeiras semanas eu só chorava, queria voltar pro Brasil. Minha mãe e meu pai quase infartaram aqui no Brasil. Nossa. Mas eu acho que, assim, é experiência, assim, eu precisava passar por isso, sabe? Uhum. Então, na primeira e você semana, se comunicava com a família? Google Tradutor. Nossa. Na primeira semana, assim, era Google Tradutor, tinha recadinho, assim, na casa, tipo, no banheiro, porque elas não usam lixo, é direto na privada. Não. Eu lia e eu falava, gente, eu acho que eu tô entendendo errado, eu preciso de um lixo. Aí eu jogava no Google Tradutor. E aí, assim, foi perrengue atrás de perrengue, mas eu acho que é no perrengue que você aprende, que você se esforça, Claro. porque eu precisava falar inglês, não tinha como eu falar em português, fazer mímica, a gente até faz, né? Mas, assim, é o inglês pra gente se virar. E nessa escola, você se empenhava, estudava, ficava batendo papo com os amigos, como era? Então, na minha sala, eu acho que tinham só 3 brasileiros. Só que como tinha muito coreano, muito americano, muito francês, a gente tinha que falar inglês, né? Porque senão eles, né, não tinha como se comunicar. Mas eu acho que talvez eu não tenha me empenhado tanto. Tá. Me empenhado que eu digo assim, eu não tinha tempo de sentar e estudar, porque eu acho que era um intercâmbio cultural, sabe? Então eu estudava de manhã e eu voltava à noite, tipo 10, 11 horas da noite, sabe? Então eu não tinha aquele tempo de sentar, agora eu vou estudar. Então eu estudava só na parte da manhã, sabe? E aí quando você ia curtir a cidade, aproveitar, você falava com as pessoas, tentava se comunicar? Sim, eu falava e a professora também fazia a gente falar, então a gente ia num restaurante. Cada dia era o dia de fazer o pedido, então todo mundo tinha que falar. Então, assim, perto dela não podia falar inglês, então eu lembro que eu andava bem longe dela para falar português. Tava realmente muito difícil de falar inglês, assim, eu pedia uma coisa no restaurante, pagava alguma coisa numa loja, mas assim, ficar falando o tempo todo tava muito difícil, tanto que eu ficava bem longe dela. E aí eu achei legal até trazer você com a sua história do intercâmbio, porque muita gente me fala, Cíntia, o intercâmbio ele vai me deixar fluente? Será que o intercâmbio de um mês resolve? E aí eu quis trazer a Giovana porque eu não sei talvez exatamente quais as expectativas dela com esse um mês de intercâmbio, mas o que muita gente pensa é, pisei lá, vou ficar fluente. Você pensava um pouco disso ou não? Sim, eu achei que poderia me ajudar de alguma forma, assim. Mas é aquilo, eu não tinha tempo de realmente sentar e estudar. E talvez eu nem gostasse tanto quanto eu gosto hoje, sabe? Talvez se eu gostasse, eu iria me empenhar, nem mesmo que seja 11 horas da noite, eu ia sentar e estudar nem que fosse meia hora, sabe? E aí acaba ficando já a primeira lição aqui, que é, não é o intercâmbio que vai fazer você fluente, é o que você faz no intercâmbio, né? Exatamente. Porque, por mais que você tenha passado um mês só, mas vamos supor que você tenha passado 3, 4, 6 meses lá. Mas nessa mesma rotina, ou conversando só com brasileiros, ou indo para aula mesmo só para bater cartão e depois nem tentava revisar o que via em casa. Se você fizesse isso, obviamente, você poderia melhorar muito o seu inglês, até porque você ia ter que conversar com a sua família, ia ter que talvez num restaurante, né? Mas talvez você fazendo o passo a passo certinho, mesmo no Brasil, você talvez iria evoluir muito mais. Porque é o que você faz no intercâmbio, né?